dias, a todo momento, estamos fazendo escolhas. Algumas são tão simples que nem percebemos. Outras, complexas, nos tiram o sono. Escolher é apostar num caminho e abrir mão de outro. Aquela famosa frase, cada escolha é uma renúncia, é imperativa, mas pode ser libertadora. Como ter mais consciência, presença e verdade para tomar melhores escolhas na dança e na vida? Para falar comigo sobre esse tema, eu trouxe uma das primeiras pessoas que me provocou a, de fato, pensar sobre isso. É com imensa honra que eu recebo aqui hoje a incrível artista Elis Pinheiro. Elis, muito obrigada pela presença, uma honra inenarrável ter você aqui no programa hoje. Imagina, Paty, eu que agradeço pelas palavras, né, que me fizeram voltar lá atrás. Nossa, eu já vim no caminho aqui lembrando da nossa história, né, então é um prazer estar aqui e estar nessa nova fase da sua carreira, nesse seu momento, acompanhando isso. Ai, muito obrigada, de coração, assim, não tenho nem palavras, hoje é um dia muito especial para mim, porque a Elis é uma pessoa muito importante na minha trajetória, eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, e vai ser muito bacana bater esse papo sobre esse assunto tão importante, né? Sim. Bom, a carreira da Elis dispensa comentários, mas vamos acompanhar um pouquinho da sua trajetória no vídeo. Roda o VT. Elis Pinheiro atua profissionalmente como professora, coreógrafa e solista de dança oriental há 24 anos, no mercado do Brasil e de vários países da América Latina e Europa. Graduada em Dança e Movimento pela Universidade Anhembi Morumbi, dirigiu seu próprio estúdio de dança em São Paulo, gravou DVDs didáticos, ministra cursos de formação e capacitação para bailarinas e professoras, além de imersões e intensivos. Foi bailarina da antiga casa Canel Khalili por 10 anos, trabalhou em parceria com os maiores nomes que fazem parte da história da dança e estudou outros estilos, sem contar os inúmeros espetáculos e eventos que organizou para suas alunas. Entre 2011 e 2015 morou na Inglaterra, país que contribuiu para uma etapa importante de amadurecimento e crescimento de seu trabalho. Detalhista e profundo em suas pesquisas, tem como uma das principais marcas de seu trabalho a busca incessante por atualizar a dança oriental para a mulher contemporânea. O estudo das ferramentas de consciência corporal junto à movimentação tradicional da dança e a busca e o despertar do estilo próprio de cada bailarina. Desde que voltou a morar no Brasil, gradativamente vem orientando seu trabalho para a exploração de novas parcerias, formas de trabalhar a dança e assim cativar e despertar novas mulheres para essa arte. Muito bem, estamos de volta. A Elis é uma das minhas professoras, eu estive muito tempo na sua sala de aula e teve um dia específico, né, entre tantos ensinamentos, que a gente estava fazendo uma aula particular no começo do meu processo de profissionalização e ela me falou uma coisa inesquecível, que foi: se você quer ser bailarina e professora, trabalhar com a dança, você tem que escolher sê-lo durante toda a sua trajetória aí, né? Durante todo o tempo, você é bailarina e professora, não só na hora que você está, de fato, fazendo aquilo. 24 horas por dia, você é bailarina e professora. Então, eu queria começar, Elis, com você explicando essa lição que você deu para mim lá atrás, para o pessoal de casa. O que você quis dizer com isso? Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Muito entregue. Eu acho que mesmo quando a gente acha que a gente está totalmente envolvido e entregue, nós sabemos que nós temos as nossas resistências, os nossos medos. Então, mesmo quando você está com tudo, você não está 100%, né? Então, eu tenho isso como um pilar na minha vida. Quando eu vou fazer uma coisa, eu faço aquilo de cabeça. Uhum. E a gente sabe que você tem a resposta positiva e às vezes a negativa, inclusive disso, né? Mas isso, então, em primeiríssimo lugar, é um pilar de todas as escolhas da minha vida, não somente em relação à dança, né? Para começar. Agora, falando especificamente em relação à dança, como nós trabalhamos com o nosso corpo, não dá para você se desvincular do seu corpo fora da sala de aula ou fora do palco. Então, eu não tenho como não pensar que eu tenho que estar
vigilante, atenta, observando, aprendendo com esse corpo o tempo todo. Eu posso estar lavando louça, né? Então, se eu falo para minha aluna, olha, você contrai o abdômen e desce o ombro, ela não tem que fazer isso somente na sala de aula, ela tem que fazer quando ela estiver lavando louça, quando ela estiver varrendo a casa, brincando com o cachorro, porque o corpo é o mesmo para o bem e para o mal. Então, é mais ou menos nessa linha que eu acredito. E essa sua maneira de enxergar as coisas, né? Você trouxe essa palavra agora, intensa no que você faz. Mas essa sua intensidade é algo que sempre fez parte de você? Ou foi algo que o processo da dança entrar na sua vida trouxe? Você sempre foi essa pessoa, eu tenho esse trabalho, eu tenho essa tarefa, eu vou fazer ela com 100%, assim. Porque eu acho que isso talvez tenha um pouco da personalidade de cada um, né? O que você acha? De onde vem isso, assim? Com certeza, eu acho que isso tem a ver com a minha personalidade, né? Eu sou muito... sempre fui muito estudiosa, né? Sempre. Tá. Muito curiosa. E... Então, isso sempre fez parte. Mas daí tem uma coincidência, vamos assim dizer, que a minha ferramenta de aprendizado na vida é o corpo. Para além da minha profissão. Essa é a minha ferramenta de aprendizado, né? Vou tentar esclarecer aqui, né? Como assim? Mas assim, o meu corpo, ele me dá muitos sinais. Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Comeu alguma coisa, meu corpo já fala. Dormiu de tal jeito, meu corpo já responde. Que a gente sabe que isso não é com todo mundo. Tem gente que pode estar passando pelas piores coisas, a pessoa atravessa aquilo sem ter um problema de pele, sem interferir no intestino, E eu não, né? Eu sempre, desde criança, apresentei muito no corpo. Meu corpo fala comigo. Uma sensibilidade. Uma sensibilidade, tá. Né? Então, não é à toa que o meu trabalho é tão voltado para a consciência corporal, para a educação somática, porque isso tem a ver com uma característica minha, tá? Então, quando eu me envolvi profissionalmente com dança, vamos assim dizer, isso só piorou. Porque se aprofundou muito essa vivência de tudo que eu aprendo, compreendo a respeito do mundo, vamos assim dizer. Eu somatizo no corpo, isso se tornou uma coisa muito maior. E vem se tornando, porque é um processo, né? São 25 anos, agora parece que... não... Tem mais, a gente vai vendo que vai aprofundando, você vai tendo novos insights a respeito de si mesma, a respeito do próprio trabalho. Então, são essas duas coisas, é uma característica minha, mas a minha escolha em viver com a dança aprofundou essa experiência. E essa sensibilidade no corpo, eu acho que, estando em contato com a dança, como é grande parte das pessoas que estão aqui escutando a gente, se você tem um canal aberto, isso... se apresenta, mas também existem pessoas que estão na dança e que não têm nenhum tipo de sensibilidade, né, em relação a isso, o que é um pouco paradoxal, se a gente for parar para pensar, que você tem pessoas que estão trabalhando o corpo, alunas mesmo, não tô nem falando de profissional, mas que tá lá no dia a dia, mas que não tem esse canal aberto para sentir as coisas, né, no corpo. Sim, e eu acho que estranho isso tem a ver muito com o nosso estilo de vida, porque nós não somos estimuladas a prestar atenção, vamos lá, a começar pelo nosso ciclo menstrual. Eu não fui orientada pela minha mãe, porque ela não recebeu essa orientação da mãe dela também, de entender o que é a TPM, o que é, né? Não, quando então se apresenta a cólica na menina com 14 anos, por exemplo, você já dá um remédio para aplacar aquilo, e aquilo é amortizado, aquilo é anestesiado, e ela não aprende desde cedo a entender o corpo dela, né? A escutar o corpo. Então, é uma coisa cultural, estrutural da sociedade. E aí você recebe na sala de aula mulheres que estão completamente amortecidas pelo cansaço, pelo cotidiano, pelo trânsito, pela sobrecarga. Então, essa mulher tem tanta coisa para prestar atenção que a última coisa que ela presta atenção é o corpo dela. E aí ela quer dançar. E aí ela quer brilhar no palco, ela quer... Então, é um caminho que tem um contrassenso aí que a gente precisa conversar, né? Sim, sim. E hoje com as redes sociais, o celular, todo mundo com o celular quase como uma extensão, né, da gente, e acho que isso só se intensifica.
Sim, né? sim. A gente tem pessoas na rua que você vê que elas não estão nem olhando para frente, elas andam olhando para o celular. Então, é um nível de abstração em relação ao próprio corpo que tem se intensificado, Sim. né? A gente fica vivendo aqui, né? E a pessoa chega para fazer aula aqui. Ela quer compreender o passo, entender, e daí ela quer que a partir daqui tudo se resolva, né? E não é, a gente tem que ir despertando essa pessoa para as várias vias de comunicação dela com ela mesma, pelo corpo, pela pele, por se observar no sono, observar o que ela come, entender como é que ela transfere o peso, entender como ela contrai o abdômen, para daí ela poder fazer um 8, uma ondulação, movimentar o braço e por aí vai. Nossa, gente, vocês viram, o buraco é mais embaixo aqui, né? É bem mais embaixo. E me fala o seguinte, como que você escolheu trabalhar com dança? Ou melhor, foi uma escolha ou você foi levada a isso? Como que foi esse início? Não, eu não escolhi trabalhar com dança num primeiro momento, né? Tá. Quando eu entrei em contato com esse universo, eu logo percebi que era uma coisa muito séria pra mim. Mas, assim, contando um pouquinho da minha história, eu fui criada para ser advogada. Eu sou de uma família de advogados, né? Então, meu pai é contador e advogado, uma carreira no funcionalismo público. A minha mãe, geógrafa e advogada. A minha irmã, economista e advogada. Nossa! Então, eu era para ser mais uma, Tá. né? Só que eu logo... né, percebi que não era por aí, mas é aquilo, quando você vai fazer o cursinho pré-vestibular, você entra na turma de humanas para prestar direito e é isso aí, né? Só que eu logo saquei que a minha coisa era gente, não era exatamente arte, né? Eu não tinha essa percepção, né? Aliás, isso é uma questão bem assim de ordem filosófica para mim, né? Eu não me intitulo artista, tem várias questões aí que, de repente, a gente pode até conversar, mas eu queria lidar com gente. E a forma como os meus pais lidavam com gente, a minha irmã, não era aquela maneira que eu queria. Tá, Então, eu me orientei para a área da saúde. Eu falei, não, quero trabalhar na área da saúde. E aí, acabei prestando terapia ocupacional, entrei na USP, cursei o primeiro ano de TO, mas, em paralelo, eu já tinha começado a dança do ventre. Eu comecei o meu primeiro ano de dança do ventre foi no ano do vestibular, do cursinho. E como que você achou a dança do ventre? Eu não achei a dança do ventre, eu achei o flamenco. Ah! Né? Tem uma história aí. Que legal. Falando também um pouquinho da minha história, eu fui aquela criança e adolescente, uma vida afastada de atividades físicas, porque eu tenho uma questão de coluna, né? Que eu fui aquela criança com as dores do crescimento, escoliose, muitos problemas. Então, afastada de educação física, não fiz nada dos 9, 10 até o colegial, o antigo colegial, né? Então, quando eu parei de crescer, eu fui liberada para começar a atividade. Comecei com teatro, comecei leve, dança de salão, mas aí o meu sonho era fazer flamenco. E aí eu tirei todas as informações no Sesc, né? Santo Sesc, na vida das mulheres aqui em São Paulo, né? E do Brasil. E peguei o horário, era sexta-feira, 19 horas, flamenco. Tá, vou lá fazer a aula, chego lá, não, mudou. Gente! Caramba! Mudou. É dança do ventre. Já tô aqui mesmo, eu ia assistir a aula, né? Porque flamenco você precisa de sapato, primeira aula, tudo aquilo. Então eu ia assistir, né? Nossa. Aí a professora falou, não, você pode fazer. Que era a Marise Piva, que foi a minha primeira professora. Marise, né? Sim. E aí foi isso. Olha só. E aí foi isso, daí eu fiquei louca com aquilo, e daí eu já me matriculei, e aí o ano inteiro de cursinho eu fazia nessa turma. E aí, quando acabou aquele ano, daí eu passei no vestibular, a Marise falou, olha, o Sesc não abre uma turma agora, um básico 2. Vai entrar do iniciante, que é uma realidade que a gente sabe de quem dá aula nesses lugares, né? O Sesc só abria uma estrutura de turma iniciante. Ela falou, vai para outro lugar. Você precisa de um outro estímulo, você precisa... E aí foi que eu entrei na casa de chá, comecei a fazer aula e aí... Aí não parou nunca mais. Aí não parei nunca mais. Então,
quando eu estava na terapia ocupacional, aquele curso que não era exatamente o que eu esperava, e a dança só crescendo, eu só pensava em fazer aula, foi ali aquele momento que daí, quando eu desisti, eu fiz 1 ano e tranquei, cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero estudar dança. Aí meus pais falaram, tá bom, então você vai trabalhar, você vai pagar suas aulas de dança, porque, né, senão daqui a pouco é um outro curso que você vai ingressar, você vai desistir, igual você acabou de fazer. E aí eu fiz isso, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como secretária no escritório na Paulista. E aí eu saía todos os dias dali da Estação Brigadeiro, ia até a Estação Ana Rosa, fazer aula à noite na casa de chá. Nossa, e fazia à todo noite, dia? todos os dias. Porque daí eu ganhei bolsa, fui indo. Sim, né? sim. E aí quando terminou esse período, eu falei, não, é isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Tá. Então, de uma vida, ó a intensidade, de uma vida sem fazer nenhuma atividade física, eu fui pra isso. Caramba. Né? E daí depois emendei com a faculdade de dança, e aí foi. E aí a faculdade de dança veio, então, pra te dar uma estrutura pra dança do ventre. Não é que você foi pra outras danças e depois... Não. Olha que interessante esse caminho também, né? Eu tinha uma insegurança muito grande por ter sido uma pessoa desconectada do meu corpo, não por opção, né? Por um carimbo, né? Ó, você não pode, é perigoso. Né? Então eu tinha uma insegurança muito grande, eu precisava saber, eu precisava de informação. Como que eu vou trabalhar como professora se eu nunca vivenciei o meu corpo a vida inteira? Então a faculdade foi muito nesse sentido, eu precisava daquele volume de informação para me sentir apta. Né? E aquele volume de vivências que você é exposta na faculdade de dança também, né? Sim. Tudo, dança, teatro, performance, tudo, né? Então foi muito intenso, muito intenso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, é das melhores coisas. Porque também não é muito comum no meio da dança do ventre a gente ter muitas pessoas que fizeram faculdade de dança, né? Pelo menos... Do círculo que eu conheço, convivo, não é uma coisa tão comum. Eu acho que deve dar um monte de outras habilidades e uma outra forma de enxergar a nossa dança, né? Com certeza. Que vem desse lugar mais espontâneo, natural, essa coisa cultural da dança do ventre. Tem esse lado e tem essa parte mais acadêmica, mais técnica também, que... O seu trabalho é todo pautado em cima disso, né? Justamente nesse diferencial também, né? De entender o corpo dessa outra forma. Sim. E, bom, a gente está, então, aqui falando dessas escolhas que ou são meio, né? Somos levadas a isso, ou elas se apresentam. E eu acho que muitas pessoas, né, que nos assistem aqui, elas têm esse desejo de se profissionalizar na dança. De novo, acho que ninguém começa na primeira aula falando quero ser bailarina, eu quero ser professora de dança. É uma coisa que vai indo. Mas o que você acha que é importante, uma vez que a pessoa decidiu, né? Poxa, eu gostaria de ter isso como minha profissão, eu gostaria de dar aulas, eu quero ser bailarina. O que você acha que é essencial que ela entenda para que ela realize essa escolha? Vamos lá. O mercado de dança que eu ingressei lá em 2000, era outro, né? Sim. Era completamente outro. Sim. Nós tínhamos menos possibilidades, menos nichos mesmo de atuação, menos lugares para trabalhar, menos formas de trabalhar. Então, essa nova geração, ela tem uma vantagem muito grande sobre essa geração da qual eu faço parte, que é uma liberdade muito grande. As pessoas podem testar coisas. Você pode testar o seu grupo online de aula, por exemplo. Abre uma turma no Zoom e você testa. Você pode não ter experiência. Imagina, na minha época não. Você precisava ser indicado por alguém para entrar num lugar. Você era trainee, você passava no treinamento. Sabe, tinha um caminho longo. Agora, as possibilidades são muitas. Isso é maravilhoso, mas tem aí as suas questões, né? Que a gente vê as pessoas muito despreparadas, muito afoitas, imaturas mesmo, para trabalhar com dança. Então, a primeira coisa que eu chamo bastante atenção... eu adoro dança, eu quero trabalhar com dança. Você gosta de estudar dança? E gostar de dançar é uma coisa, gostar de estudar a dança é outra.
Tá? Ainda mais que nós somos brasileiras e a gente tem esse feeling de que dançar é muito gostoso, é recreativo, é prazeroso. E é tudo isso. Mas quando você escolhe, né, voltando ao nosso tema aqui, escolhe isso como profissão, você tem que optar estudar isso. E aí você tem que, num mundo hoje tão competitivo, com tantas frentes de trabalho, você vai precisar estudar o quê? O corpo, a mulher, o bem-estar, a história da dança. Esse é o caminho que eu acredito, né? Você tem que buscar uma raiz para isso. Né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu adoro dançar, quero trabalhar com dança. Tá bom, então você precisa estudar a dança. E aí, nós temos vários caminhos para isso. Cada pessoa daí vai ter um estilo, uma forma de trabalhar, né? Se você gosta da história, você vai para um caminho geopolítica, história, linha do tempo. Se você gosta de corpo, fitness, bem-estar, beleza, você tem um outro caminho. Se você gosta da linha terapêutica integrativa, você tem aí dança para terceira idade, crianças, comunidades especiais. Mas todos esses nichos você vai ter que aprofundar, você vai ter que estudar. Então, a visualização do que é profissão é uma outra coisa, vai além. Isso é muito óbvio falando, mas na prática não é assim. As pessoas fazem aula regular de dança e já querem sair trabalhando. Né? Pulando uma etapa gigante desse processo do quê? De preparação, de profissionalização. Sim. Essa parte do se aprofundar, né? Em alguma coisa ali é importante, né? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que é absolutamente realidade. A pessoa é uma ótima aluna. Ótima. Ela é talentosa, ela tem um bom alongamento. Mas assim, a única referência que ela tem a respeito do corpo é a referência que ela teve na aula de dança do ventre. Os únicos tipos de alongamentos que ela fez na vida vieram da professora de dança do ventre. Então, esse é um universo muito limitado para você, disso, já pular para dar aula para outros corpos. Outros corpos que vêm com outras referências. De aula de yoga, de musculação, de treinamento funcional, da pessoa com lesão no joelho, da pessoa operada, da pessoa na menopausa, sabe? Então é você sair desse seu microcosmo, da sua experiência em que você é ótima, e não menosprezar isso, mas ter a consciência de que isso é um ponto de partida para você trabalhar com mulheres múltiplas. E você vai ter que se aprofundar, você vai ter que estudar, perguntar, ser orientada por pessoas de outras frentes de trabalho. É isso, você precisa estudar, você precisa investir nesse aprofundamento. Sim, tem que estudar, realmente. Agora, eu lembro que a gente conversou um pouco em off, né, sobre isso, e você trouxe também 2 outros pontos importantes, que foi, né, realizar que isso é uma profissão e não uma paixão. Então, a hora que isso sai desse lugar um pouco utópico, um pouco idealizado do que vai ser trabalhar com a dança, né? Então, como você falou agora, você faz aula regular, participa dos eventos da sua escola, faz ali, vai numas competições, participa de festivais, e aí você fala, nossa, quero fazer isso, né? Qual que é esse choque primeiro, quando você começa a trabalhar com isso? E também uma outra coisa que você trouxe, que eu achei muito interessante, é sobre como você precisa considerar uma série de outros fatores e outras habilidades para você trabalhar com a dança, né? Então, como você trouxe agora, vou me aprofundar no corpo, vou me aprofundar em outros assuntos, política, história, geopolítica, etc. Mas que também tem todo outras habilidades, no caso de você ter uma escola, por exemplo, que você precisa ter. Então, você podia comentar um pouco dessas duas coisas? Tanto esse choque que você, com a sua experiência, com certeza já viu milhares de pessoas que começam ali com aquele gás, né? Nossa, vamos lá, agora eu vou viver do meu sonho. E acabam se frustrando porque, enfim, se deparam com uma outra realidade, que inclusive chegam os boletos, né? E uma série de coisas que aí você
optou, você escolheu trabalhar com uma coisa, talvez você não viu o cenário completo como era. E essa segunda parte também de o que mais que eu tenho que ter, né, para ter um trabalho como esse. Pensando, vamos falar aí da professora, que eu acho que é talvez até mais completo, né? Sim. Bailarina também tem as suas especificidades, mas eu acho que a professora é onde muitas pessoas começam a trabalhar, porque aqui no Brasil a gente não tem muito carreira bailarina, né? Sim. Tem, sim. Mas a maioria que quer trabalhar vai dar aula, na verdade, sim. Né? Bom, que pessoa na sua área de atuação não teve falsas expectativas em relação à própria profissão, né? Sim. Se a gente conversar com qualquer pessoa, um médico, um advogado, né? Nossa, a área da saúde, então, as pessoas compartilham coisas absurdas, assim, né? Dessa coisa, da missão, de cuidar do outro, e daí a realidade é outra, né? É. Então, isso eu acho que faz parte do ser humano, a gente projeta muitas expectativas irreais. Pero, na nossa dança, na nossa profissão, parece que isso é ainda mais complicado, porque o dançar tem duas coisas aí que misturam-se muito na cabeça das pessoas, misturam-se muito, que é o prazer, é legal, é divertido, e o glamour. Esse conceito equivocado a respeito disso e a maneira como as pessoas acham que vão vivenciar isso traz uma construção de realidade totalmente fantasiosa a respeito do que é trabalhar com dança, né? De que trabalhar com o corpo todos os dias é super legal. Não é. Tem dia que você tá com dor, tá cansado e você tem que ir lá, você tá gripado e você tem que dar uma aula, você tá, né? Assim, a gente passa por coisas, nós mulheres, de cólica, mal-estar e tal. E você tem que trabalhar ali com o corpo no máximo, né? Da sua performance, né? Então, a coisa como a dança é uma área que tem essa interface com a beleza muito, esse atrativo com a beleza. Então, essa coisa do glamour, de você se achar bonita, de você... Então, tem várias fantasias que eu acredito que daí cada pessoa, na sua faixa etária, cria, diante, inclusive, das vivências das experiências não vivenciadas, às vezes, numa primeira profissão, né? A minha profissão é tão chata, se eu fizesse dança, se eu trabalhasse com dança, seria o máximo, né? Sabe essas coisas, sim, né? Sim. Se eu trabalhasse com dança, eu não teria preguiça de ir na segunda-feira. Uma série de historinhas da carochinha que você começa a contar para si mesma, né? E aí, como toda e qualquer profissão, quando você entra na rotina daquilo e nos desafios concretos, tem a sua dificuldade e aquilo pode ser um grande banho de água fria para muitas meninas, né? Que acreditam que trabalhar com dança é o quê? É você circular nos meios que são ditos para você circular. O que são esses meios? Os festivais, é você estar presente nesse mainstream pop da dança. E se eu alugar uma sala comercial e abrir minha escola, tá tudo certo, porque eu tenho força de trabalho, eu vou limpar a minha sala de aula, eu vou responder os e-mails, eu vou preparar, eu vou receber as alunas, Será? Né? Será que você tem perfil para fazer tudo isso? Será que você tem capacitação para fazer tudo isso? E além de tudo isso, dar uma excelente aula, crescer como bailarina, projetar o seu nome no mercado, será que esse é o caminho? Esse caminho que eu descrevi foi o caminho que eu percorri durante um tempo, até aquilo me esgotar, me exaurir de energia e até aquilo não dar certo mais, né? Então, eu não tinha o perfil de ser dona de escola, por exemplo. Não tinha, talvez nunca tenha, né? Não tinha esse perfil. Mas eu entrei nesse sonho. Não, eu vou dar conta. Então, eu limpava, eu era recepcionista, eu fazia o café, dava aula. Aquela realidade de todo mundo, né? Louca, né? Aproxima um pouquinho aqui, ó. Isso. E aí... Você até que aguenta isso, mas será que o caminho para se tornar uma boa profissional é esse? Trabalhar dessa forma? Aguentando? Não, hoje eu vejo que não.
Hoje eu quero trabalhar com mais eficácia, com mais inteligência. Nossa, que importante isso. Sabe? E aí eu vejo muitas alunas minhas, assim, que mesmo no mercado de hoje, que tem muito menos show, muito menos evento, fazem muito show. Tem esse corre de levar as alunas para o festival, e é ensaio, e é aquela coisa, não posso, hoje tem ensaio e tal. Isso é muito legal viver essa adrenalina um tempo, mas isso é insustentável a longo prazo. Isso é insustentável. Estou falando aqui algo polêmico, né? Até quando que você acha que você vai ter, não é nem idade, não é nem saúde, mas ânimo para conduzir o seu trabalho no extremo, nesse limite? Da falta de tempo, de todas as renúncias que você tem que fazer em não ficar com a sua família, em não ter vida social. É um limite. E às vezes viver no limite é algo importante para você atingir determinados objetivos, mas objetivos pontuais. Levar uma carreira assim eu não acho que seja uma opção para os dias de hoje. Isso foi uma opção que muitas da minha geração fizeram. Sim, sim. Porque esse era o caminho. E é um modus operandi que eu acho que até hoje, assim, a gente tem um pouco na cabeça isso, né? Bom, então vou ter a minha escola, vou me matar, dar milhares de aulas, sair de lá 11 da noite todos os dias. E aí vem aquele momento que compensa, que é ver as alunas felizes, e aí você fica nesse looping e realmente, né? É um looping, assim. Verdade. E tem uma inversão de valores muito grande. Eu sempre falo isso porque eu tomo a minha experiência como base, mas eu observo. Nós, pessoas que lidamos com o corpo, nós temos essa polaridade da sensibilidade, como é o meu caso. Eu sou sensível, meu corpo fala comigo. Mas eu tenho uma outra polaridade que é muito complicada, que é essa distorção com a dor, com a exaustão. A pessoa acha bonito. Tem um glamour. Ela acha bonito se estourar, viver com dor. Eu sei porque eu tenho isso. E às vezes não é uma coisa exatamente corporal da pessoa ter que trabalhar 8 horas por dia, mas ela tem essa visualização de que é só o sofrimento do trabalho que vai conduzi-la para ela brilhar e de repente ser descoberta. Isso é uma ilusão. É uma ilusão baseada na história de muitas que fizeram isso, mas hoje nós temos outros caminhos. Sim. Né? Essas são as escolhas. De repente, a sua professora, ela percorreu esse caminho, porque isso era o que era possível dentro do momento profissional dela. Mas agora você, 20 anos depois de pandemia, que a gente teve toda essa abertura online para os trabalhos de dança, com essa... A dança do ventre ainda é uma dança underground, vamos assim dizer. Mas ela hoje está em muito mais lugares do que ela esteve antes, né? Então, com toda essa abertura, você vai escolher os mesmos passos das pessoas que vieram antes de você, 10, 20, 30 anos? Não. Vamos olhar para as possibilidades e vamos trabalhar de uma outra maneira. Né? Eu acredito nisso. E esse é todo o movimento que eu agora, com quase 45 anos, estou fazendo para continuar trabalhando em cima de outros parâmetros, né? Me reciclando para não ficar... Até quando? Até 70 anos me matando de trabalhar? Não quero isso. Não quero porque é impossível. Sim, nossa, eu acho que é muito importante essa sua fala para a gente primeiro rever, né, essa quantidade absurda de trabalho. E eu me lembro até, eu comecei a organizar alguns eventos de alunas e chegava assim, sei lá, né, na minha cabeça tinha aquela coisa que no dia anterior do espetáculo eu tinha que estar... louca, até meia-noite. Sabe aquela coisa? Sim. E aí, como também fui aprendendo ao longo dos anos e dos ambientes onde eu estive, que dá para ser organizado, dá para, se você fizer tudo com antecedência, no dia seguinte você vai dormir, aí, num horário razoável, você acorda bem pro evento. Falei, nossa, sabe quando você se sente até meio, gente, acho que eu devia estar ocupada com alguma coisa? Devia estar pilhada, né? Não. E não, tá tudo bem. Então, realmente, né, E uma outra coisa muito importante que você falou é que eu acho que também você tem essa generosidade de notar
que se uma aluna te procura para pedir essa orientação, você vai falar, olha, no meu início foi assim, hoje em dia não é assim. Talvez também fique essa reflexão para quem está em casa. Que tipo de orientação você está recebendo? Porque às vezes também a aluna vai e a professora fala, não, você tem que fazer isso, isso e isso, que foi o que ela fez, mas os tempos mudaram, né? E as pessoas são diferentes também, elas têm outras expectativas, Sim. né? Sim. E aí, falando um pouco sobre isso de orientação e de ajuda, mas não só sobre isso, tomar escolhas, né? Optar com coisas por alguma coisa é algo que demanda responsabilidade. Então, uma vez que eu escolho fazer um evento, eu vou arcar com as consequências da maneira como eu conduzi aquilo. Se eu escolho ser bailarina, eu tenho que arcar com as consequências dessa escolha. E quanto mais maturidade eu tenho, e acho que mais terapia também, mais terapeutizada, mais eu também vou assumindo a responsabilidade daquilo, né? Mas a gente vive num mundo que eu não sei se é de hoje ou de sempre, não sei dizer, mas que as pessoas têm uma tendência a terceirizar, a se isentar dessa responsabilidade e colocar no outro. Então, voltando no exemplo, vou fazer um evento e não deu certo. Não teve o resultado que eu quis. Ah, mas foram as alunas, mas foi o espaço, mas foi o clima, que choveu, que... Ah, mas eu quero participar desse festival e não deu certo, sei lá. E por aí vai, né? Para dar alguns exemplos. A gente tem o ser humano, né? Tem essa tendência, talvez, aí a não assumir a responsabilidade, né? Das suas próprias atitudes. Eu acho que escolhas, que é esse tema, exige essa autorresponsabilidade. Não que não tenham outros fatores, né? Existem fatores, mas trazer para si. É uma coisa que eu tenho passado na pele. Toda vez que eu chego no limiar de um momento que eu preciso tomar uma decisão importante, me dá aquela coisa, porque eu sei que eu que vou arcar com as dores e as delícias daquilo que eu escolhi. Então, como que você enxerga essa questão no mercado de dança? Bom, de novo, eu acho que tudo começa pelo nosso modelo de sociedade, né? A gente só reproduz isso porque dentro da dança a gente vê isso porque nós somos essa sociedade que você vai no médico e você quer a cura no comprimido que você vai tomar, né? Você vai lá, se o médico fala, olha, você tem que parar de comer tal coisa, você já acha difícil. Você quer a cura no comprimido. Né? Você vai no massoterapeuta e você quer que com uma sessão. Você não quer se comprometer a 15 sessões. Ah, você fala, não tem esse tempo. É muito. Ou não funcionou, né? Não funcionou. É uma vez, ó. Só tem esse... Sabe? Você passa para o outro a responsabilidade. Então, nós chegamos na aula de dança e nós queremos que a nossa professora nos faça dançar. Já começa daí o processo, acho, de autorresponsabilização já torto, né? Dentro da dança oriental. Né? Porque dentro da dança oriental, os conceitos de disciplina, de foco, eles não são tão claros como a gente entende em outras abordagens de dança. Tem esse lugar de que tem uma liberdade da movimentação, né? Tem uma singularidade, e o que é verdade. Mas quando a gente daí distorce essa informação... Né? Você quer dançar do seu jeitinho, você quer com a sua dança, mesmo ela não tendo técnica, não tendo base, você já quer sair para o mundo, por exemplo. Né? Ou se você não chegou no patamar que você achou que você deveria ter chegado de reconhecimento, de oportunidade, foi porque a minha professora não me ajudou. Né? Então, a gente acaba misturando muito essa relação e também tem uma coisa... A gente, às vezes, confunde a figura da professora com todos os problemas de uma figura materna, né? Tem professoras que se colocam nessa postura de uma maneira questionável e muitas alunas se colocam nessa posição também, que é esperando ali que... Né, a professora vai ali que nem uma galinha com os pintinhos, né? E não... O papel da professora ali é outro. Às vezes aquela é uma expectativa irreal da sua parte, né? Então,
essa carreira, seja a sua primeira opção profissional, ou seja um hobby muito sério que você leve, né, em paralelo com a sua primeira profissão, ela precisa dessa atitude madura, de você entender que esse é um processo que você constrói no seu corpo, em primeiríssimo lugar. Com a sua disciplina, com a sua atenção, com a sua assiduidade nas aulas, com o seu interesse em estudar. Tudo isso é uma construção, e é uma construção física, de memória muscular, de alongamento, né? E aí, quando você quer alçar novos voos dentro disso, né? Você começa a querer trilhar um caminho dentro disso. Se você fez essa lição de casa desde o início, não que vai ser fácil, mas você tem o quê? Proatividade. Você tem proatividade. Né? Como é que será? Será que eu preciso estar sempre na saia, ali na aba da minha professora ou da escola que eu participo? Como que será que eu fazer isso por mim mesma? Né? Vou perguntar como é que é. Vou tirar essa informação. Vou lá me inscrever, ver como é que é. Né? Então, você precisa desse exercício de maturidade, e o exercício de maturidade não é chutar, agora não preciso da ajuda de ninguém. Você sempre pode perguntar para as pessoas, mas se você foi sozinha e você quebrou a cara, você sabe que a culpa é sua. Você não vai ficar nessa, ai, mas a minha professora, né? Então, isso vai te fortalecendo, e é num exercício de tentativa e erro, acerto e erro mesmo. Sim. A gente vai escolhendo coisas, tem coisas que dão certo, tem coisas que nos frustram, e aí você vai para outro caminho, e é essa labuta, essa lapidação que vai te construindo, assim como um advogado recém-formado, que ele vai fazer lá as besteiras no processo, e aí, sabe, e depois ele conserta. A gente também é assim, né? E isso vai te fortalecendo para você ir trilhando esse caminho das escolhas pessoais, tá? Das suas próprias escolhas, Das suas né? próprias escolhas. Porque uma coisa que a gente conversou, né, no nosso in off, às vezes você jura por Deus que aquela escolha é sua, e não é. Aquela escolha, você só tomou aquilo porque você aprendeu aquilo com a sua mãe. E a sua mãe aprendeu com a sua avó. E a sua professora aprendeu com a professora dela. E você tá lá, não, eu vou agora me inscrever nisso, eu vou fazer isso. Não, foi todo um conjunto de situações que te levou a escolher isso. Não foi exatamente você que, no seu íntimo, dentro daquilo que é válido para você, falou, vou fazer isso, vou investir essa grana, vou dedicar esse tempo. E aí, quando um plano desse não dá certo, fica um gosto muito amargo mesmo, porque aquilo não veio de você, aquilo veio de uma série de circunstâncias que muitas de nós ficam anos presas nessa malha. Sim, eu até ia comentar isso, porque você falou como um recém-formado, né? Um advogado recém-formado, mas às vezes não é recém. Já é velho. Não é verdade, né? Sim. Tem pessoas que passam muitos anos fazendo esse tipo de escolha que você tá indo meio levado pela manada, né? Exato. Você tá lá porque todo mundo tá, você foi porque todo mundo foi, você fala, bom, tem que gostar disso, acho que eu vou gostar também. Aí tem que ter muita coragem, né? Coragem. Pra você parar e olhar o que você mesmo quer fazer, né? Porque daí, isso a gente pode trazer para várias abordagens, mas inclusive se a gente pensar num trabalho artístico, o trabalho artístico, se você é uma pessoa que você se autodenomina uma artista e você quer ir nessa linha, ele é um trabalho singular, ele é individual, ele parte de uma pesquisa. Então, se você está fazendo algo que todo mundo faz, reproduzindo o que todo mundo faz, você pode ter um trabalho super respeitado, mas certamente ele vai estar numa vertente muito mais comercial. Porque é aquilo que está disponível, é o fast food, né? Agora, se você sente que tem algo a dizer, você quer aprofundar, você quer trilhar um caminho diferente, porque talvez esses que estão disponíveis você não se encontra muito. Então, você vai ter que fazer uma investigação pessoal. De tudo.
das suas escolhas, de como você estudou a dança, como que você vai ter que atualizar isso no seu corpo, porque a maneira como a gente estudou há 25 anos atrás, o seu corpo era outro há 25 anos atrás, né? Há 10, há 5 anos atrás, tá? Então, você vai ter que fazer uma investigação na técnica, nas suas opções estéticas, em tudo, para que você vá construindo um trabalho artístico, um trabalho de dança / terapêutico, seja que trabalho for, né? Essas opções de fazer o que todo mundo faz nunca é algo voltado para a individualidade. Nunca. E por isso que é tão fácil da gente não se encontrar nisso. A gente se distrair nessas opções, mas verdadeiramente não se encontrar. Porque aquilo ali é feito o quê? Para agradar uma massa. E não você na sua essência, né? Então, talvez durante os primeiros 5 anos, 6, 7, 8, 10... esse universo tenha te bastado. Porque você foi conhecendo pessoas, situações, vai experimentando. Mas e aí? Chega... É muito comum isso na minha sala de aula. A pessoa fala assim, olha, eu não tenho a menor intenção de parar com a dança. Mas eu não sei como seguir. Eu não sei como continuar. Porque isso que eu fiz até agora eu não quero fazer mais. Mas então o que eu vou fazer? E aí esse trabalho individual, né? De, bom... que tipo de aula que você quer dar, que tipo de música que você quer estudar, que tipo de público você quer orientar o seu trabalho, né? Então, e falo isso conhecendo alunas que já estão nesse caminho, de fato, né? Ah, eu trabalho com mulheres maduras, eu trabalho com criança, eu trabalho só com fusão, né? A gente tem agora uma vertente enorme no mercado de pessoas que trabalham com leis de incentivo, com projetos. E aí você tem que ser uma pessoa descolada em o quê? Em lei, em várias coisas, né? Então, são muitos os nichos agora. Mas para você encontrar o seu nicho, você vai ter que se perguntar. Você vai ter que escolher. E escolher quer dizer, inclusive, não estar fazendo o que todo mundo faz. E você assumir esse papel de, beleza, não vou naquele evento, porque aquele evento não faz sentido porque eu estou buscando. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho energia para colocar isso em todos os lugares. Eu vou ter que escolher onde eu colocar. Sim, sim. E por que será que é tão difícil? Mas assim, né? Porque, de novo, poxa, quando a gente fala, que legal que seria, né? Cada uma ter o seu caminho e ter as suas escolhas, mas... a gente é tão bombardeado por essa vontade de pertencer. O ser humano quer pertencer, né? A gente busca os nossos clãs, desde que o mundo é mundo, né? Sim. O ser humano quer pertencer. Mas por que é tão difícil, assim, você, né, falar, putz, então eu acho que isso aqui não é pra mim. Eu vou... É um medo de ficar só, de não ter alunas. O que você acha que pega mais, assim, quando a pessoa... Você vê que ela tem uma veia ali que seria tão interessante, mas aí ela acaba se dobrando, né, a fazer o que todo mundo está fazendo. Acho que é a necessidade de aprovação, né? É muito difícil, né? A gente quer pertencer e a gente quer ser aprovado. Nossa, A gente quer alguém dando tapinha nas nossas costas, falando muito bem, parabéns, né? E aí, quando você transita por lugares que nem você mesma sabe se vai dar certo, mas você tá ali com a sua fé, com a sua intuição, com a sua preparação para aquilo, né? Mas você tá trilhando um caminho que é solo, você tem que saber lidar ou ignorar, ou enfim, com a desaprovação, com a não compreensão das pessoas a respeito do seu trabalho. Por quê? Você tem que entender que as pessoas, não é só você que está sendo bombardeado, as pessoas também. E elas estão sendo bombardeadas do que é certo fazer. E aí ela vê uma pessoa fazendo aquilo que ela acha que é errado, então, nossa, aquilo ali não tem valor, né? E aí isso tem uma dificuldade disso, que é de bater de frente com isso com o mercado de dança, porque o mercado ele reproduz esses mecanismos para poder sobreviver. E aí você chega com um trabalho mais autoral, você fica com medo de não conseguir sobreviver. Né? E aí você vai ter que, primeira coisa, atualizar o que é sucesso, atualizar o que é
ter um trabalho reconhecido. Porque se você ficar procurando essa aprovação que você vê no trabalho de todo mundo, dentro de um trabalho que você está desenvolvendo de uma maneira totalmente alternativa, underground, você não vai encontrar. E aí você pode achar que você está indo pelo caminho errado, né? Porque o mercado não vai te apoiar. Sim. E ele não vai te apoiar, não é porque o mercado, é mal. O mercado não vai fazer isso porque ele nem vai te perceber. Tá? Então, eu hoje, da maneira como eu trabalho, eu tenho a plena consciência de que tem muitas pessoas que sequer sabem a respeito do meu trabalho. Elas não conhecem. Mas eu não posso focar na massa, porque o meu trabalho não é de massa, né? Eu não tenho esse perfil. E quando eu falo isso, não é colocando juízo de valor, não. Para você trabalhar com a massa, você tem que ter perfil. Para ser Ivete Sangalo, não é qualquer pessoa que é Ivete Sangalo, não. Tem que ser aquela pessoa lá. Eu não tenho esse perfil. Eu trabalho de uma outra maneira. Uhum. Então, se eu ficar esperando os aplausos que a Ivete recebe pro meu trabalho, eu só vou me frustrar. Uhum. E aí eu vou ficar nessa, tô fazendo errado, é melhor desistir. Né? Então, você tem que ficar atualizando mesmo. Né? Bom, a fulana tem 100 alunas. Tá, pra maneira como ela trabalha, ela precisa de 100 alunas. Ou ela pode ter. Agora, da maneira como você trabalha, a maneira como você cobra o seu trabalho, a maneira como você individualiza e separa o tempo para esse trabalho, você teria como ter 100 alunas? Às vezes não. Então, são todas essas adaptações que você vai descobrindo no fazer mesmo, para você ir criando a firmeza do seu trabalho. Aprendendo a cobrar, entendendo quanto que você precisa de aluna, entendendo que evento que é interessante você participar, que perfil, né? Que tipo de trabalho você com certeza não pode aceitar, quais que você tem que ter uma certa flexibilidade para aceitar ou não, né? Uma questão de opção. Uhum. E aí você vai calibrando, né? E é por isso que é difícil, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. É mais fácil a gente fazer aquilo que tá posto. Sim. Acho que uma dificuldade também é talvez se manter fiel a todas essas coisas, né? Porque uma outra pergunta que eu tinha para fazer é justamente essa, assim. Você tem uma carreira impecável de mais de 25 anos, né? Vai fazer o ano que vem, 25. 25 anos. E tanto tempo, assim, trabalhando com a dança e tendo essa coerência com o seu trabalho. O que daria para a gente falar mais sobre isso para quem gostaria de trilhar um caminho de sucesso, longevo, com essa integridade, né? Sem se dobrar as modas, sem ficar ali perdido com essa coisa do, putz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Como que a gente baliza isso? As seduções são muitas, né? O tempo todo. Sim. As seduções, não somente das redes sociais, mas às vezes até das nossas professoras, né? Quando você tem um talento em sala de aula, para a professora é muito interessante aquilo, né? E a professora às vezes quer, segurar aquele talento trabalhando dentro do viés dela, para que isso seja uma propaganda, inclusive, do trabalho dela, né? Então, as distrações são muitas, as seduções são enormes, mas eu sempre falo para as meninas, né, que estão nessas crises, né, nessas crises de, ai, meu Deus, né, como seguir, né? Sim, ai, gente. Que crise, Quantas né? crises, Que ai, crise. incontáveis. Primeiro, não brigue com a crise, né? Tipo, não vem com essa de, ai, não, tá tudo bem. Logo vai passar. Não. Né? Bom, a crise está. Por que você está com crise? Algumas coisas não estão te satisfazendo, não está servindo mais para você. Denomine isso. E olhe para isso, sabe? E aí, a partir disso, tem uma coisa que é muito subjetiva a falar, mas que nem deveria ser, mas é subjetiva no sentido de que a gente está muito desconectada disso, né? Siga a sua intuição. Essa atividade que a gente está falando, que é a dança do ventre, a dança oriental, ela é profissão, ela é mercado, ela é dinheiro, ela é troca, ela é serviço no mundo de hoje, mas ela faz parte de um saber feminino ancestral. E assim,
goste você ou não, entenda você ou não, isso é uma coisa. A dança do ventre é um saber das mulheres. E nós estamos dentro de uma máquina de mercado que, mesmo sendo da dança do ventre, muitas vezes nós somos geridas por homens dentro desse mercado, né? Porque o mercado, o mundo capitalista é esse, é gerido por homens, né? Então, nós somos colocadas dentro de modelos, de tarefas a cumprir, de pessoas a nos tornarmos dentro desses modelos. E aí, esse modelo, às vezes, está totalmente desconectado daquele sentido original que te manteve fazendo aulas no primeiro ano. Que motivo que era esse? Sabe? Eu fazia aula porque isso me fazia bem, porque isso era importante para mim, porque eu me entendia, eu me reconhecia. Então, quando você for trabalhar, talvez você tenha que voltar nesse lugar de conexão que a dança te falou, para saber como trilhar um caminho profissional. O que eu vejo acontecer, né? Muitas vezes. As pessoas têm um motivo para dançar e um outro motivo para trabalhar. E aí, isso chega uma hora que é incompatível. Tem essa coisa da incoerência. Você trouxe essa palavra, né? Que meu trabalho é coerente, né? O motivo pelo qual eu danço, o motivo pelo qual a dança faz parte da minha vida, é o motivo pelo qual eu trabalho com as mulheres, é o motivo que eu quero continuar dando aula. Então, uma coisa vai se fazendo sentido na outra e aquilo vai se o quê? Firmando, se fortificando. Agora, para eu me recarregar, eu preciso dançar sozinha uma música muito louca no meu quarto, improvisando. Mas a hora que eu vou fazer um show, eu me sinto esvaída daquilo. Opa! Aí eu te falo para você repensar, né? Eu adoro colocar uma música, escutar música árabe, me encontrar com aquilo, mas eu vou dar aula em tal lugar e eu volto sugada. Eu tenho preguiça de pensar que na próxima semana eu vou voltar lá. Então, você está precisando rever a maneira como você tem trabalhado lá. Né? Então, a dança, é nesse sentido a intuição, a dança sempre dá resposta pra gente. É a gente que fica, né, perdida nas distrações, nas seduções do mercado. Né? Sim. Então, assim, se pergunte qual que foi o motivo, não o motivo que te fez começar a querer dançar, porque esse motivo muda, mas o motivo que te fez continuar no primeiro ano, no segundo ano. Que motivo é esse? Porque às vezes você pergunta pra pessoa por que ela dança, nem ela sabe. E aí também já fica uma outra bomba aí pra você pensar, né? Sim, sim. Você dança por quê? Porque você quer fazer parte do grupo, você dança porque você quer vestir uma roupa bonita, e nenhum desses motivos ele tem menos valor. Sim. Mas saiba. Saber faz toda a diferença. Saiba por que você dança. Eu danço porque eu quero participar de festival. Beleza. Então, você não vai ficar se enfiando em roubadas que não tem a ver com isso. Você vai honrar esse lugar de competir direito, de se dedicar, gastar energia naquilo. E tudo que for fora, você já... talvez não me interesse. Escolher quer dizer você não fazer uma série de coisas. Quando você fala sim para uma coisa, você disse não para um milhão de coisas. Sim. E isso é difícil também. E qual é o momento de revisitar a minha escolha e talvez mudar de rota? Porque às vezes também você escolhe, né? Naquele momento fazia sentido, tô ali coerente com o que eu acredito, mas às vezes não tá dando certo mesmo, né? Às vezes é o momento de revisitar. Qual que é o momento? Você precisou fazer isso algumas vezes aí ao longo desses anos? Muitas vezes, né? E a mais recente foi agora com a maternidade. Sim. Né? Que ainda estou fazendo essa revisão, né? Então, eu acho que a revisão, quando a gente pensa em profissão, ela também tem que levar em conta o ganho financeiro, óbvio. Isso já é uma questão para muitas pessoas que trabalham com dança, porque a gente tem todos esses pudores, já é algo que me dá satisfação pessoal, eu já sou realizada, eu tenho que ganhar dinheiro com isso? Tem. Se é a sua profissão, você vai ter que ganhar dinheiro, né? Então, muitas vezes, você se envolve em projetos, em locais que fazem parte de um momento da sua vida. E
Como tudo que a gente participa profissionalmente, sempre tem os pontos negativos, né? Nem tudo é só beleza o tempo todo. Mas você tá ali naquela balança que os pontos positivos superam os pontos negativos. Aí o tempo vai passando, as relações vão se esgarçando, aquele ambiente fica meio tóxico. Eu acho que quando as coisas começam a se equiparar, já é um sinal para você, né, procurar outro caminho. Porque muitas vezes você está em transformação, o local não. Aquele grupo de pessoas não. As pessoas estão lá, naquele seu momento de 5 anos atrás. E aí a pessoa fica lá, agarrada, pegada. Ai, mas é importante trabalhar aqui. Importante pra quem? Você tá ganhando dinheiro com isso? Tá te fazendo crescer profissionalmente? Você tá se reciclando? Você tá melhorando como profissional? Suas aulas estão ficando melhores aqui? Porque se essas respostas forem sim, beleza. Agora, se não... Então, é se questionar o tempo todo, porque nós mudamos o tempo todo. Então, como que eu vou esperar que eu hoje... Sabe, com quase 45 anos, com uma filha, com uma outra estrutura de vida, eu vou esperar que aquilo que era suficiente para mim há 20 anos atrás, quando eu morava com os meus pais, por exemplo, né? Como se isso fosse funcionar. Não, não funciona. Então é por isso que, inclusive, quanto mais você trabalha, mais nãos você vai falando. Porque o seu crescimento depende disso. Para você chegar em outros lugares. Agora, você fala assim para tudo. Você tá em tudo que você sempre esteve. Poxa, a pessoa tá lá. É o 20º ano que ela tá lá. O problema não é ser o 20º ano. O problema é que se ela só fizer isso. Sim. Né? Se é o 20º ano e ela tá crescendo em outras coisas, beleza. Mas se questione. Tá valendo a pena? Emocionalmente, financeiramente, você está crescendo em conteúdo, você está ficando uma bailarina mais inteligente, uma professora mais inteligente, com aquele meio, com aquelas pessoas, aquilo tá te agregando, então continua, mesmo com as dificuldades, porque qualquer trabalho é difícil. Qualquer trabalho é difícil. Agora, não sei, o pior tá mais do que o melhor, hora de mudar de rota. É isso. Bom, pessoal, temos muitas coisas para aprender hoje aqui com esse papo. Elise, eu quero te agradecer imensamente. Assim, eu tô aqui no papel de host, né, entrevistadora, então eu me vi várias vezes apenas como aluna aqui ouvindo e aprendendo muito, porque de fato são provocações de uma pessoa que passou por tudo isso para falar, né? É um discurso que tem verdade e não apenas dicas para que a gente pense em casa. Você traz toda a sua bagagem, né, nessas dicas e todos os insights que você trouxe para gente. Para finalizar, eu acho que escolhas têm a ver com tomar as rédeas da própria vida. Quando a gente faz essas escolhas baseadas em tudo isso que você trouxe hoje. Em se questionar, em perguntar, em mudar de ideia, em ter essa coragem de abordar uma outra coisa. Então eu queria que você deixasse uma dica final para quem está precisando tomar as rédeas da própria vida. Quando a gente fala desse caminho, né, que é um caminho solitário, né, no sentido de que a gente não é estimulada a fazer isso, né, pode dar a impressão que você estará sozinha o tempo todo. E isso não é verdade, né? O trilhar esse caminho autoral, um caminho que faça sentido para você, passa por você pedir ajuda. Não se esqueça disso. Porque a gente fica numa relação muito 8 ou 80. Ou apegada lá, que nem um pintinho na galinha da nossa professora, dos nossos meios em que a gente se sente confortável, ou a gente acha que disso a gente já tem que sair como um foguete pelo mundo. E mandarilha. Não. Mandarilha e eu sou sozinha. Não, né? Esse caminho, se certifique de que você está próxima de pessoas em quem você confia. Que você pode compartilhar, inclusive considerando que essas pessoas não fizeram esse caminho. Mas o que te impede de conversar com a sua professora, com os profissionais que você admira, né? Pedir uma consultoria, né? E você vai se fortalecendo. Tá? Ter coragem
não quer dizer que você tenha que ser louca, sozinha e sofrer com todas as suas escolhas, né? Você pode ser corajosa com muita generosidade consigo mesma, né? E esse é um exercício, porque geralmente quem é corajosa tem essa crença de que tem que ser forte, tem que aguentar qualquer coisa, né? Então não façam isso, que nem eu já fiz muito tempo e estou aprendendo agora, né? Peça ajuda, peça consultoria, se informe e se cerque das mulheres mais experientes que você confia para te guiar nesse processo também. Perfeito. Bom, muito obrigada de coração. Foi uma aula, assim, de generosidade, de verdade, de muita coisa maravilhosa, assim, pra gente pensar. Então, obrigada de coração. Foi uma honra enorme ter você aqui hoje. Imagina. Reforço o carinho que eu tenho por você, a admiração. E para vocês aí que estão em casa, esse foi o último Pati Saad desse ano, fechando com chave de ouro. Nos vemos no ano que vem. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.